A questão pede que receba um valor referente à idade e, usando o switch case, imprima se é criança, adolescente, jovem ou idoso, por meio de um alerte. Primeiro crie um botão do tipo texto e dou o ID A, e depois crie outro do tipo button, que será usado para disparar a função. Dentro da tag script, crie uma função de nome e idade. Dentro da variável B, eu vou armazenar o document.getElementById, repassando o ID da caixa de texto. Ele foi utilizado pois a sua função é modificar ou utilizar um valor de uma estrutura. Após, vou utilizar a estrutura condicional if para que a cada condição a mesma seja armazenada na variável C. Após, criar um switch case, repassando a variável C. Se C for igual a case 1, alerte criança. Se for igual a case 2, alerte adolescente. Se for igual a case 3, alerte adulto. E se for igual a case 4, alerte idoso. Após isso, eu vou lá no botão, no onClick, e repasso o nome da função, que é a idade. Ele foi utilizado, pois sua função é disparar a função quando clicar no botão. Primeiramente, eu criei a estrutura básica do HTML. Dentro do body, eu criei uma div e dentro da div, coloquei 5 botões. Em cada botão, eu chamei o onClick com o nome da função correspondente àquele botão. Em seguida, criei outra div com o nome modificado. Dentro da tag head, eu criei 5 funções para modificar a cor da div. A forma que eu criei a função foi function, que é o nome da função. Document.getElementById modificado. Modificado é o nome que se dá à div que vai ser modificada. Continuando. .style background color. Background color é a função que eu vou modificar a cor do corpo da página. Eu repeti o processo para cada função e só mudei o nome da função e a cor que ele recebe. A questão 3 pede que por meio de um input eu receba 2 valores e através de um alert eu exiba as 4 operações de acordo com os números digitados. Com a estrutura básica do HTML já criado, eu irei até o body e irei criar uma caixa de texto por meio de um input do tipo texto. E essa caixa de texto receberá no máximo 2 valores. Ela terá um nome que eu vou chamar de calc. Com a caixa de texto pronta, eu irei até o head e irei criar uma função com parâmetro, que eu irei chamar de calcular. E o parâmetro que terá dentro dela será o nome da caixa de texto, que no caso é calc. Dentro da função, eu irei chamar um primeiro if e declarar que se o valor da caixa de texto for igual a 1, uma variável A vai receber o valor digitado da caixa de texto. Logo em seguida, eu irei criar outro if e declarar que se o valor da caixa de texto for igual a 2, uma variável B vai receber o valor digitado na caixa de texto. Então, A recebeu o primeiro valor e B recebeu o segundo valor. Para a máquina entender que são 2 valores distintos, eu irei usar uma lógica, onde uma variável x irá receber o primeiro valor, que eu chamei de A, vezes 10, e uma variável y irá receber o segundo valor menos o x. E agora, y passará a ser o segundo valor digitado. Em seguida, eu irei criar 4 variáveis, onde elas irão receber as 4 operações básicas. Depois, é só por meio de um alert imprimi-las. Com a função criada, eu irei até a tag input e irei chamar um comando onKeyPress. E ele vai receber o nome da função. Quando a pessoa digitar 2 valores, automaticamente o onKeyPress irá chamar a função. A questão pede que você armazene 10 valores no vetor utilizando um método de forma automática, que faça com que todos se imprimam. E é necessário criar um objeto para acessar esse método, que é a classe executar. Bem, eu vou explicar agora sobre a classe vetor. Na classe vetor, você cria o vetor, que é essa classe, e adiciona a classe executar.
Agora eu vou dar uma explicada mais ampla como é que eu vou inserir a classe executar no meio. Eu crio a classe vetor. Nessa classe eu crio um método. No método terá uma estrutura de repetição for, onde o array i vai receber o valor de i e irá imprimi-lo. Depois eu crio outra classe, que é a classe executar, onde eu vou criar um objeto da classe anterior e chamo a função dessa mesma classe anterior. A questão 5 pede que eu cadastre 5 clientes por meio de uma array multidimensional, de forma automática, e também os imprima de forma automática. Com o projeto já criado, eu irei criar uma array multidimensional, logo em seguida irei criar um objeto. Dentro do primeiro colchete, eu irei colocar a quantidade de array que eu desejar, no caso 5. No colchete segundo, eu irei colocar a quantidade de sub-array que cada array primário irá ter, no caso 3. Em seguida, eu irei colocar o método principal. Logo após, eu irei declarar o que cada sub-array irá receber. Eu irei colocar o nome do array e irei dizer que o array i na posição 0 vai receber o nome, e na posição 1 irá receber o telefone e na posição 2 irá receber o WhatsApp. Como eu irei usar uma caixa de texto, então eu vou lá em cima e vou importar a caixa de texto. Feito isso, eu irei criar uma estrutura de repetição, no caso aqui o for. No for, eu irei declarar que i é inteiro e ele, como primeiro valor, recebe 0. E para i menor que o cadastro, que no caso é 5, menos 1, por que menos 1? Porque começa do 0. Então, para ser 5, ele irá de 0 a 4. Então, para i menor ou igual o cadastro menos 1, ele irá receber mais 1. Ou seja, enquanto ele for menor que 5, ele irá repetir tudo que está dentro dele. Usando essa mesma lógica, logo após eu irei criar duas estruturas de repetição para a impressão dos valores do array, onde J irá receber os valores do array multidimensional. A questão pede que crie uma classe data e coloque um objeto da mesma como atributo da classe aluno, que terá atributos nome e data de nascimento, e ele será o que armazenará o objeto data. E depois crie os getters e os setters e o método do construtor. Após, tem que criar um objeto aluno e imprimir a data de nascimento. Primeiro cria uma classe data e os atributos dia, mês e ano do tipo inteiro. Após, cria o método construtor e os getters e os setters. Depois cria uma classe aluno e os atributos nome e data nascimento, que é um objeto do tipo data, e ele guardará todos os atributos contidos na classe data. Após cria o construtor e o get e set de nome. Depois cria uma classe executar, cria o método principal e nele cria o objeto data e um objeto aluno, que terá dentro dele um nome e um objeto do tipo data, que é x. Após, chama o system.out.println e imprima a data de nascimento chamando o objeto aluno e o nome do atributo do tipo data, que é o data nascimento, e o get de dia, de mês e de ano.